Para esta pregação, existe uma música que a Rogerinha fez, que chama Parresia, não sei se dá para cantar ela, porque para a tentação, para vencer a tentação, para vencer os embustes de Satanás, é preciso de parresia. O Padre Jonas sempre pregou sobre isso, parresia, destemor, desassombro, intrepidez. Então nós queremos preparar o nosso coração, porque é um combate que nós estamos vivendo, mas para vencermos precisamos dessa parresia que vem do Espírito Santo de Deus. Se você pode, coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos, escute isso, para encher o seu coração de ânimo e passar pela tentação com parresia. Trago o desejo de ser teu, viver em ti, como tu queres. Anela o coração pelo Senhor, faça-se em mim obra renova. Vinde Espírito de Deus, inflamai os nossos corações e em nossas almas graça e parresia. Vinde Espírito de Deus, doador de seus perfeitos dons, dilatai o nosso amor por ti e faz nova vida. Vinde Espírito de Deus, vinde Espírito de Deus, inflamai os nossos corações, infundi em nossas almas graça e parresia. Vinde Espírito de Deus, doador de seus perfeitos dons, dilatai o nosso amor por ti e faz nova vida. E é isso, é o Espírito Santo de Deus que faz brotar em nós esta parresia, que faz brotar em nós o desejo de seguir a Deus, de buscar a Deus, de não ceder à tentação. E o livro do Padre Jonas, Combatentes na Provação, ele fala justamente isso para nós. Então, prepare o seu coração para que Deus possa trazer a você todo o ensinamento de como passar e de como não ceder à tentação. Quero aqui acolher com muita alegria os nossos irmãos do Ministério de Música, que sempre nos ajuda aqui no momento de louvor, de adoração, que nos leva para perto de Deus. Quero também receber você que está aqui no rincão, dá uma olhadinha para essa pessoa, diga para ela que bom que você veio, isso, diga para ela, dê a ela o bom dia. Também quero receber você que está nos acompanhando de casa, nesta pregação, nesta quinta-feira de adoração. Também quero acolher os nossos cinegrafistas, toda a nossa produção, que faz chegar até você esse sinal, para você também participar bem daquilo que Deus tem para você. Na palavra de Deus, na carta a São Tiago, no capítulo 1, no versículo 12, você que tem a Bíblia na sua casa, Epístola de São Tiago, a carta de São Tiago, capítulo 1, versículo 12 ao 15. A palavra de Deus vai nos falar o seguinte: bem-aventurado o homem que suporta com paciência a provação. Em outras traduções diz a tentação. Porque uma vez provado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Preste atenção nisso. Uma vez provado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser provado, deve dizer: é Deus que me prova, pois Deus não pode ser provado pelo mal e a ninguém prova. Antes, cada qual é provado pela própria concupiscência que o arrasta e o seduz.
Em seguida, a concupiscência, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado atingido, o termo, gera a morte. Palavra do Senhor. Amados irmãos e irmãs, o tema da pregação então é não ceder à tentação. Padre, mas como eu posso realizar isso na minha vida se a todo momento eu passo por tentações, o pecado está sempre à minha frente, como diz o salmista, quando escreve lá o Salmo 50 ou 51, do miserere, foi contra vós, só contra vós que eu pequei, o que pratiquei, o que é mal aos vossos olhos. Como, Padre, vencer isso? O Padre Jonas nos fala o seguinte, ele diz que nós constantemente precisamos compreender o seguinte, nenhum de nós escapa à tentação. Então, se você quer depois, não é, você que está aqui no Rincão, você que está em casa, adquirir o livro Combatentes na Provação, lá tem todo o itinerário que o Padre vai te ajudar, o Padre Jonas, a você vencer. Então, a primeira coisa que ele fala, nós que somos combatentes, quem aqui é combatente, levanta a mão. Se você está aqui porque você é um combatente. Se você está aqui porque você quer vencer toda a prova, toda a tentação, toda a tribulação, mas nós precisamos também reconhecer, somos pecadores, fracos, limitados, estamos propensos a cair, estamos propensos a desagradar o coração de Deus, a desobedecer a Deus, mas o Padre Jonas está dizendo, todo combatente precisa compreender que nenhum de nós escapa à tentação. Nem os anjos escaparam à tentação, nem Jesus escapou à tentação, mas é a maneira que eu encaro ela, é que eu vou sair vencedor ou não. E aí o Padre Jonas diz, Pedro foi tentado, Paulo foi tentado, então o próprio Jesus passou pela tentação lá no deserto, e ele vai dizer para nós, não é? A derrota não está no ser tentado, aí está também uma sabedoria do Padre Jonas, que diz, a derrota não está no ser tentado, mas no ceder à tentação. Então, quando você está sendo tentado, você não está sendo derrotado ali. Mas se você ceder à tentação, você vai se tornar um derrotado. Então, preste atenção nisso, que a tentação, todos nós vamos passar. Mas só seremos derrotados se nós cedermos a ela. Então, o que nós precisamos fazer? Não ceder. E aí o Padre Jonas diz para nós, o segredo é não ceder. E o Padre Jonas é muito pedagógico, porque quando você pega um livro dele, parece que você vai ouvindo ele falar, porque as pregações do Padre Jonas eram assim. Não é? Você escuta, às vezes as pregações dele se tornavam livro, e você vê aquela vozinha rouca dele dizendo, não ceda meu filho, não ceda minha filha, e vai, não é? Aquilo entrando no coração da gente, e a gente sente o grande desejo de o quê? De não ceder, de não deixar que a tentação possa nos levar ao pecado, que pode nos gerar a morte. Percebe, meu irmão, minha irmã, que você é tentado o dia todo? Quem aqui não é tentado, levanta a mão. Ninguém levantou a mão. Algum ali até ensaiou levantar a mão, né? Mas todos nós somos tentados. E aí o Padre Jonas vai dizer o seguinte, é preciso decisão. Se você não tiver decisão, meu irmão, se você não tiver decisão, minha irmã, você vai cair mesmo. Eu vou cair mesmo. E por isso, meus irmãos, o tentador faz de tudo para enfraquecer nossa capacidade de decidir. Sabe aonde ele vai enfraquecer você? No seu desejo de decidir, de não deixar a tentação te dominar. Porque se você não é ceder, se a sua vontade ela estiver enfraquecida, você vai realizar, não a vontade de Deus, mas a vontade de quem? De quem? Do encardido. Só a moça ali que diz, vamos dizer tudo junto? De quem nós cedemos, vamos ceder para quem? O demônio, o Satanás, o capiroto, seja qual outro nome, não é, que a gente conhece, que o Padre Léo sempre trazia. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, o Padre Jonas, um homem de Deus, o Padre Jonas, um homem, não é, que viveu segundo o Espírito Santo, ele traz para nós ali o caminho para nós não sermos sucumbidos
pela tentação. Você pode ser tentado, você pode até ali, não é, as duras penas, você até mesmo fraquejar, mas se você não ceder, meu irmão, você vai ser um vitorioso, você vai ser uma vitoriosa, porque a palavra de Deus diz: bem-aventurado o homem que suporta com paciência a provação. Tenha paciência. É que nós nos desesperamos, né, quando nós somos tentados. E aí o desespero, diz o Padre Jonas também, diz que o desespero é a arma que o inimigo usa para nos tirar a paz, para nos tirar a nossa vontade e nosso poder de decisão, para que você seja o quê? Sucumbido, para que você seja enfraquecido. Então, diga para você mesmo: hoje eu me decido a suportar com paciência toda e qualquer provação. Aí o Senhor está dizendo, olha só, por isso que nós precisamos deixar, não é, a palavra de Deus encarnar no nosso coração, porque Ele diz assim: uma vez que nós somos provados, nós receberemos a coroa da vida que o Senhor prometeu para os que o amam. Se eu e você suportar e não ceder à tentação, receberemos o prêmio da vida. Que prêmio é esse, Padre? Vamos ver se você está aí atinado. Qual é o prêmio que Deus prometeu para você, se você suportar a tentação? Diga forte se você sabe. É o quê? Pode ser mais forte. Tem pouca gente, mas vamos lá. É o quê? A vida eterna. Esta vida eterna, meu irmão, você só vai perder se você ceder à tentação, se você não dar, não é, espaço ao demônio, ao inimigo de Deus, para gerar no seu coração o pecado, porque o pecado está dizendo aqui, olha, vamos pegar na palavra de Deus o que está nos falando aqui, olha para você ver. Ninguém ao ser provado deve dizer: é Deus que me prova, porque Deus não pode ser provado pelo mal e a ninguém prova. Agora Ele está dizendo para nós aqui, aí é a palavra de Deus que está nos instruindo. Antes, cada qual é provado pela própria concupiscência. Quem aqui já ouviu falar sobre concupiscência, levanta a mão. O que é concupiscência? Sabe o que é a concupiscência? Olha para você ver como é que funciona isso. Deus, quando Ele criou o homem e a mulher, Ele criou, não é, em santidade original, ou seja, puros. Mas veio o pecado e roubou este estado de santidade. E aí entrou o que no mundo? A morte, o pecado. Mas Deus, que não se deixa vencer em generosidade, Deus, Ele foi ali trabalhando no seu coração de que forma salvar a cada um de nós. E aí veio Jesus Cristo, que se encarnou, morreu por nós, e aí nós fomos e recebemos por Ele o batismo. O que é o batismo? Apaga em nós o quê? O pecado original. E o catecismo da Igreja Católica diz: ao ser apagado o pecado original, quem aqui é batizado, levanta a mão. Então você não tem mais o pecado original. Sabe o que você tem aí dentro do seu coração? A concupiscência, está lá no catecismo da Igreja Católica. É ela que nos inclina ao pecado, que nos inclina ao mal. O catecismo diz assim: a concupiscência é a inclinação que todo homem tem para o mal. Só que nós precisamos tomar cuidado, meu irmão, porque isso pode gerar o quê? Olha para você ver, vou pegar na palavra na íntegra para você entender. Antes, cada qual é aprovado pela própria concupiscência, que o arrasta e o seduz. Então, ele vai te arrastar, ele vai te seduzir, ele vai te tirando da presença de Deus, e aí, em seguida, a concupiscência, tendo concebido, dá à luz o pecado. Se eu conceber em mim a concupiscência, gerará em mim o pecado. E o pecado, atingido o termo, ou seja, gera em nós morte. Quem que gera a morte em nós? Eita, todo mundo fraco. Vamos ter que pedir para a padaria, vovó Josefa, preparar um café reforçado para nós. O que o pecado gera em nós? A morte. O pecado gera em nós Você tem que ter isso no seu coração, meu irmão, minha irmã, porque isso pode nos afastar deste prêmio que Deus tem reservado para nós. Eu sou tentado, você é tentado, nós somos tentados, mas é a minha decisão em não assumir aquilo que vai me levar à vida eterna.
E aí preste atenção no que o Padre Jonas vai nos trazendo. Olha só. Nós precisamos treinar, nos esmerar para adquirir têmpera. O Padre Jonas tem umas expressões muito bacanas, né? A têmpera, a parresia que nós cantamos, o desassombro, a intrepidez. Não é para o quê? Para que nós possamos, não é, estar fortificados pela graça de Deus e ali nós vencermos. Eu preciso ter têmpera. Bate no seu peito e diga: eu preciso ter têmpera. Você que está em casa, bate no peito também e diga: eu preciso ter têmpera. Por que, meu irmão? Porque, minha irmã, aí você vai ter força de vontade e vai ter uma decisão acertada. Mesmo que a sua carne grite para você, não é, ali, não é, ceder à tentação, você vai ter têmpera para dizer o quê? Eu não vou deixar que o pecado roube o meu coração de Deus. Olha só para você ver o que um santo da Igreja Católica vai nos dizer. Santo Afonso Maria de Ligório, ele diz assim: o amor a Jesus Cristo nas tentações e desolações. Olha só que interessante que ele fala. Ele fala o seguinte: o sofrimento que mais aflige nesta vida as pessoas que amam a Deus não são a pobreza, olha, presta atenção. Não são as doenças, não são as injúrias, não são as perseguições, mas sim as tentações e tribulações espirituais. Olha o que um santo da igreja está falando a mim e ao seu coração. Ele está dizendo que o sofrimento que mais aflige nesta vida as pessoas que amam a Deus. Quem ama a Deus aqui, diga: eu amo. Isso. Você sabe o que mais aflige o seu coração? Não é a sua enfermidade que você está passando talvez, não é a perseguição que você possa estar passando, não é as injúrias que as pessoas falam e calúnia que falam em relação a você. O santo está dizendo, o que mais aflige não é, o coração daquele que ama a Deus, é as tentações e as tribulações espirituais. E ele vai dizer por que é isso, porque quando uma alma goza da presença amorosa de Deus, todas as dores, os desprezos, os maus tratos, em vez de afligir, consolam, pois são motivos para oferecer a Deus alguma prova do seu amor. São lenha que ateia mais fogo. Mas olha para você ver aqui, como o santo, ele é muito inteligente e tem muita sabedoria. Então ele está dizendo que não é a sua doença, que não é a perseguição, que não é a injúria, que não é nada disso, é a tentação. E ele vai dizer assim para nós, olha só: mas o ver-se tentada a perder a graça de Deus, ou o sentir o temor na desolação de já tê-la perdido, são esses os sofrimentos mais amargos para quem ama o coração de Jesus. O que ele está dizendo aqui para nós? Quando nós somos tentados e nós cedemos à tentação, nós perdemos o nosso estado de graça, o nosso estado de comunhão com Deus. Isto aflige o coração do homem, porque o pecado te afasta de Deus, o pecado me afasta de Deus. Então, meu irmão, se você está passando por uma tribulação, por uma enfermidade, por uma doença, por uma injúria, isso vai fazer com que você tenha muito mais amor a Deus. Mas o pecado, que é a tentação, ele te afasta de Deus. A doença não te afasta de Deus se você tiver um olhar cristão e passar por ela. A perseguição, se você tiver um olhar cristão, ela não vai fazer com que você se afaste de Deus. Mas a tentação sim, porque ela gera em nós o quê? O pecado. E o pecado tira de nós a comunhão. Não foi isso que aconteceu lá no paraíso? Adão e Eva, eles perderam a comunhão total com Deus. Imagine só, Deus andava no jardim com Adão e Eva, andava, não tinha malícia, não tinha nada, não tinha morte, não tinha sofrimento, não tinha doença, não tinha nada disso, mas porque eles cederam, eles foram tentados, mas se eles não tivessem cedidos, eles não tinham sido expulsos do paraíso. Eu e você podemos ser expulsos do paraíso, se nós não soubermos, né, vencer a tentação, não ceder à tentação. Mas isso é fácil, padre? Não é fácil. Por isso que o padre Jonas está dizendo, é preciso treinar, é preciso ter têmpera, porque se você treina, e como é que eu treino para ter têmpera, padre? Adoração, jejum, rosário, não é? A Eucaristia, a confissão,
Tudo isso vai fortificar o seu coração para não ceder à tentação. E o Padre Jonas diz assim: nós podemos até nos envergar. Tem uma pregação do Padre Léo que fala dos bambus, eu não sei muito bem, mas que ele fala que o bambu fica, vai envergando, mas não quebra, porque as raízes daquele bambu são profundas. Então pode até envergar, mas não vai quebrar. O Padre Jonas está dizendo aqui assim, ó: nós podemos até nos envergar, mas não se deixa quebrar. Por quê? Porque nós decidimos estar na vontade de Deus. E ele diz: a tática é não ceder. Diga para essa pessoa do seu lado aí, mais forte para ela: a tática é não ceder. Mesmo que você tenha caído no pecado, na tentação, diga para ela: a tática é não ceder. É preciso não ceder, meu irmão, minha irmã. Não ceda. Está difícil? Dobre o joelho no chão, reze. Padre, mas eu acordo todo dia para rezar com o Frei Gilson 4 horas, mas eu não tenho conseguido suportar a tentação. Aí o Padre Jonas já deu a dica: é preciso força de vontade, é preciso decisão, é preciso têmpera, é preciso treinar, é preciso, não é pedir a parresia, é preciso. E aí ele diz para nós assim: o nosso coração é um terreno em que Jesus e o inimigo são os semeadores. Quem que tem semeado no seu coração? Jesus ou o inimigo? Quem que tem semeado no seu coração? Se é Jesus, você vai passar pela prova com paciência. Se é o inimigo, nós vamos sucumbir. Nós vamos, não é, nos deixar levar pelas seduções, porque a palavra de Deus está dizendo: ela nos arrasta e nos seduz. Será que você tem sido arrastado? Será que eu, Padre Ricardo, tenho sido arrastado pela tentação? Meu irmão, minha irmã, o inimigo não desiste, ele é usurpador. O Padre Jonas é muito sábio, ele tem umas tiradas que eu ficava pensando, de onde que ele tirava isso, né? Essas palavras, ele dizendo, o demônio ele não desiste, ele é um usurpador. Quem já assistiu a novela Usurpadora? Se assistiu, não assiste mais, viu? Novela não é de Deus. Então, a usurpadora, eu já assisti já porque não era de Deus na época. O que é usurpar? É roubar, não é? É nos arrastar, é nos seduzir. E o demônio quer fazer isso com que você seja arrastado e seja seduzido. Mas, padre, então eu estou perdido porque eu tenho cedido à tentação. Pode até estar perdido, mas se você se arrepender, se eu me arrepender, se nós nos arrependemos, vai até o Senhor e peça perdão, recomeça. Não foi assim que Davi fez aquele salmo, não é? Foi contra vós, só contra vós que eu pequei, eu fiz o que é mal aos vossos olhos. Mas ele pediu perdão. O que ele tinha cometido ali? O pecado do quê? Do adultério. E ainda mais, colocou lá o seu irmão para ser morto, para, não é, acobertar ali o pecado dele. Mas ele não foi perdoado? Foi. Mas ele não foi ali tocado pela misericórdia de Deus? Foi. E por que nós também não podemos quando nós passamos pela tentação? É só pedir. Então o inimigo não desiste, ele é usurpador. E aí o Padre Jonas diz assim, olha, que é o que muitas vezes nós passamos por isso. Se no passado ele conseguia se instalar em sua vida, se você abriu brecha e ele entrou, se instalando em áreas de sua vida, fique atento. Porque o que ele vai fazer depois que você se encontrou com Deus? É nessas áreas que ele vai investir de novo. O demônio, ele não como falar a palavra agora? Fugiu? Criativo. Ele sempre vai nos tentar com as mesmas coisas. Eu nunca usei droga, eu nunca bebi. Então o demônio não vai me tentar na bebida e nem nas drogas. Mas ele vai me tentar em outras áreas da minha vida. Qual as áreas da sua vida que o demônio vai te tentar? Quais as áreas da sua vida que você precisa fechar ali as brechas? As brechas, não é? Vamos pegar aqui uma brecha aqui. Aqui está uma brecha. O demônio ele entra por aqui, mas eu não sei se eu posso mexer aqui, mas não vou mexer porque senão vai estragar aqui mais. Posso mexer? Ih, é muito pesado, não dá. A brecha é o quê? É você trazer essa caixa para cá para fechar a brecha.
E se eu não faço isso, meu irmão, se eu não faço isso, minha irmã, o demônio vai entrar. E não pode ter nenhum buraquinho, é como a luz que entra. Se você deixar, eu não gosto de dormir com a luz apagada, não gosto de ter nenhuma luz para dormir, porque isso me acorda. Então eu preciso fechar todas as brechas, as frechas ali para a luz não entrar. Mas se eu deixar uma brechinha pequenininha, a luz vai entrar e vai me acordar. É assim, meus irmãos. Pense que essa caixa é leve e eu arrasto para cá, fechei a brecha. Essa fenda aqui não existe mais, porque eu fechei, porque eu não cedi à tentação, porque eu me humilhei diante de Deus, eu pedi perdão, eu quis recomeçar. É isso, meu irmão, que você precisa fazer. E o Padre Jonas é muito simples naquilo que ele fala, o Padre Jonas é muito prático, o Padre Jonas é muito, não é pedagógico. Por isso que eu fui muitas vezes e sou ainda alcançado pelas pregações do Padre Jonas, porque ele é muito simples. O Padre Jonas não é esse intelectual aí não, e ele é muito inteligente, não é? Era muito inteligente. Só que o Padre Jonas, ele trazia vida para a sua pregação. Ele trazia coisas concretas que fazia com que nós pudéssemos refletir. Não é? O Padre Jonas, quantas vezes neste rincão, né, pegava água, jogava água, quebrava o copo e, Deus, não é? Você é como esse caco, tem uma pregação que fala, e Deus vai juntando os cacos, é assim que Deus faz conosco, quando nós chegamos na Canção Nova, ele dizia assim, você chegou aqui um caco, mas Deus vai ali, juntando os cacos. Por quê, meus irmãos? Porque quando nós cedemos à tentação, nós muitas vezes estamos assim, como cacos, né, quebrados. Mas Deus hoje, Ele quer hoje juntar estes cacos através da sua decisão, através, não é, da sua força de vontade. E o Padre Jonas vai dizendo assim para nós, fique atento, porque o demônio ele vai se instalar nas áreas da sua vida para fazer com que você se sucumbe diante do pecado. E ele diz assim, saiba que embora Jesus tenha te libertado, o inimigo continuará rodeando e buscando uma antiga brecha para entrar de novo e se instalar. E faz 23 anos que eu tive essa experiência com Deus. E 23 anos o demônio ele quer me tentar para me tirar da vontade de Deus. Para te tirar da vontade de Deus. Mas como é que nós vamos vencer isso, Padre? Rezando, tendo têmpera, pedindo a Deus a graça do Espírito Santo para nos iluminar, da sabedoria. Está lá na palavra de Deus, é o Espírito Santo que vem em auxílio das nossas fraquezas. Quem aqui é fraco, levanta a mão. Todos nós somos, quem não for, passa a receita para a gente. Todos nós somos fracos. Todos nós temos ali um ponto, não é, que precisamos melhorar. E aí os padres da igreja que falam sobre o pecado dominante. E aí, meu irmão, Jesus nos alerta, prepara-se para a tentação. Padre Jonas dizendo que Jesus, ele tem nos alertado, prepare-se para a tentação. Mas percebe-se, a diferença que eu falei aqui, do Santo Afonso Maria de Ligório, não é a doença, não é a injúria, não é a perseguição, não é a calúnia, que faz com que você se afaste de Deus, mas é o quê? A tentação. E a tentação, uma vez ali assumida, nos leva ao pecado e faz gerar em nós morte. O salário do pecado é a morte. E aqui não está falando de morte física, não. Está falando de morte espiritual. Esses dias eu falava sobre o pecado mortal. O que é o pecado mortal? É onde nós quebramos a graça santificante em nós. Nós quebramos a harmonia de Deus em nós. E ali, o catecismo diz assim o seguinte, aqueles que morrerem em pecado mortal e não tiverem se arrependido dele, desce aos infernos diretamente. Está lá no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1846. Então, meu irmão, a tentação quer te levar ao pecado mortal, porque o pecado mortal é o rompimento total de Deus, o rompimento da comunhão total com Deus. Você se afasta de forma deliberada de Deus, pela sua vontade, pela sua escolha. Mas o Padre Jonas está dizendo, é preciso ter força de vontade para decidir e dizer não. É fácil, Padre? Não é. Eu estou falando para você aqui, mas eu não estou dizendo que é uma coisa simples de se viver. Mas se eu me esforçar de ter uma vida em Deus, de buscar a Deus,
de buscar viver a graça de Deus. Ele vai te recordar, não é? Para que você não caia na tentação. Eu tenho 41 anos de idade. Eu namorei uma vez só na minha vida, com 23 anos de idade. E neste namoro que eu tive, eu busquei viver a santidade, a castidade. Só que teve um dia que eu estava sozinho com a minha namorada. Nós estávamos num lugar fechado, nós éramos de Deus, rezávamos, e faltava uns 30 minutos para nós irmos para a nossa intercessão no grupo de oração que a gente participava. E naquele momento ali a gente não tinha esse hábito de beijar, esses beijos mais, né, calientes, quentes. Não tínhamos, porque a gente queria se resguardar para viver a castidade, para viver a santidade. Só que naquele dia ali, nós dois cedemos à tentação. Aí um beijo mais demorado, um beijo mais... E aí, quando nós íamos viver aquilo que não era a vontade de Deus, eu escutei uma voz, como você está me escutando, e dizendo assim, vai embora agora. O meu instinto humano ali foi fazer assim com a minha namorada, empurrei ela até caiu para trás, e eu saí da onde a gente estava, disse, vamos embora agora. E ela, mas o que aconteceu? Eu falei assim, eu não sei, eu escutei uma voz para a gente ir embora. E a gente foi embora. E fomos com vergonha para a intercessão. Mas a gente não cedeu à tentação, a gente fomos tentados ali. Mas Deus, Ele me alertou, vai embora agora. E aí, quando nós sentimos isso, é aí onde nós tomamos a decisão de não ceder à tentação. Porque eu poderia ter cedido à tentação ali. Talvez nem padre eu seria hoje, né? Mas, meu irmão, minha irmã, o inimigo não vai querer perder você. Olha só o que o Padre Jonas fala. O inimigo não vai querer perder você. Ele vai fazer de tudo para ele ter com você lá nos infernos. Eu não quero ir para o inferno. Você quer ir para o inferno? Você não quer ir. Você quer ir para onde? Para o céu. Mas o Padre Jonas está dizendo, ele vai te tentar porque ele quer você. Porque Ele quer a mim, e Ele não vai desistir, meu irmão, Ele não vai desistir, minha irmã. Enfrentaremos tentação, o Padre Jonas está dizendo, mas nós não estamos sós. Jesus está conosco, orando por nós, torcendo pela nossa vitória. Isso aqui é tudo o Padre Jonas está dizendo. Eu estou reproduzindo aquilo que eu estudei no livro Combatentes na Oração, no título de não ceder à tentação. É o Padre Jonas que está dizendo para você, você não está só, Jesus está com você, e Ele está torcendo para que você vença, para que você tenha a vitória na sua mão, mas ao mesmo lado também, o inimigo de Deus, ele quer que você se perca, porque ele quer você, ele quer você, ele quer você, ele vai ficar falando isso no seu ouvido. Eu quero pegar aqui para você, Lucas, capítulo 22, no versículo 32, deixa eu pegar aqui rapidinho, que também fala justamente disso. Olha para você ver o que Lucas vem nos falar neste momento para nós. Lucas 22, capítulo 22, versículo 32, ele vai dizer assim para nós, o seguinte, Simão, Simão, eis que Satanás pediu insistentemente para vos peneirar como trigo. Eu, porém, orei por ti. Olha só para você ver o que Jesus fala e o Padre Jonas trouxe nesse livro. Eu, porém, orei por ti, a fim de que a tua fé não desfaleça. Quando, porém, te converteres, confirma teus irmãos. Disse a ele, Senhor, estou pronto a ir contigo à prisão e à morte. Ele, porém, replicou, Pedro, eu te digo, o galo não cantará hoje, sem que por 3 vezes tenhas negado a conhecer-me. Mas o Senhor orou por Pedro, o Senhor orou por Simão, o Senhor ora por você, por isso você não está só. E agora, meu irmão, lá no Evangelho de João, capítulo 17, olha também o que o Senhor fala para nós também nesta mesma linha. Olha para você ver, João capítulo 17, versículo 9, vai dizer assim para nós: por eles eu rogo, não rogo pelo mundo, mas pelos que me destes, porque são
teus, e tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu, e nele sou glorificado. E aí no versículo 17 vai dizer assim: santifica-os na verdade, tua palavra é verdade. Está percebendo? Jesus ele ora por Simão, Jesus ele roga por mim e por você, para que você possa vencer a tentação. A tentação do sono, quando você vai na missa e você cede à tentação do sono, e você dorme, e dorme na missa. O demônio não quer que você se alimente da palavra de Deus, o demônio quer que você viva a Eucaristia de qualquer jeito, e nós vamos cedendo à tentação, nós vamos abrindo concessão. Padre, mas eu estou cansado, Padre, mas eu trabalhei o dia inteiro. Aguenta a provação, aguenta a tentação, segure firme, mesmo que você tenha que assistir de pé essa pregação, mesmo que você tenha que assistir de pé a Santa Missa, mas não ceda à preguiça. Eu estou lá no altar, eu fico olhando assim, eu fico triste com algumas coisas que eu vejo lá de cima do altar. As pessoas vão para a missa e sentam lá, parece que está na poltrona da casa, não tem postura, e aí a gente cede à tentação, a gente se esparrama. Não está prestando atenção no que o padre está falando, não está prestando atenção no que a palavra de Deus está ali alimentando o nosso coração. E desculpe, meu irmão, minha irmã, mas é assim que está acontecendo nos dias de hoje. Os cristãos estão indo para as missas somente para dizer assim: eu fui lá para comungar. E quantas vezes vem confessar? Eu vim confessar porque eu quero comungar, mas não se arrepende. Não quer mudar de vida, aí depois vai dizer: por que eu não consigo vencer a tentação? Não consegue porque você não está vivendo de forma coerente aquilo que Deus está pedindo para mim e para você. Eu estou falando para mim também, viu? Hoje eu presto muita atenção na postura, quando às vezes eu estou sentado, eu não estou celebrando, estou co-celebrando. Eu tento ficar igual o Padre Jonas. O Padre Jonas, quando ele ia para as pregações, que ele não estava pregando, ele sentava lá no primeiro banquinho lá, no rincão, aqui, e ficava com o caderninho dele anotando, para prestar atenção naquilo que o pregador está falando, naquilo que o pregador estava ali ministrando, porque, meu irmão, ele era um grande pregador, não era? Um grande profeta de Deus, não era? Mas ficava sentadinho quando ele não estava pregando, prestando atenção, seja quem for, seja talvez a pessoa que entrou há pouco tempo na comunidade, mas ele prestava atenção. O Padre Jonas era um homem de testemunho, e por isso, meu irmão, minha irmã, venceu toda e qualquer tentação. Presta atenção na vida deste homem de Deus, e se não é isso que Santo Afonso Maria de Ligório diz, Padre Jonas sofreu muitas tentações, muitas tribulações na sua enfermidade, na sua saúde, não é, com tantas coisas que ele viveu, mas aquilo só foi fortalecendo o coração dele, para não ceder à tentação. O que você tem feito, o que eu tenho feito, para não ceder à tentação? E o Padre Jonas vai continuar dizendo para nós o seguinte: até o fim de nossa vida seremos um terreno disputado. Olha só para você ver. Entre Deus e o demônio. É um terreno disputado. O demônio quer que você se perca. Não deixa, meu irmão, que isso aconteça na sua vida. Somos nós que daremos a vitória a Jesus ou ao demônio? Para quem você quer dar a vitória? Para Jesus ou para o demônio? Para quem você quer dar a vitória? Para Jesus. Então, mesmo que nós tenhamos cedido à tentação, diga para o Senhor hoje, nesta hora: eu quero dar a vitória a Jesus. Diga com toda a força. Está vendo que já está melhorando mais? Você já está soltando a voz? Vamos lá de novo. Para quem você quer dar a vitória? A Jesus. Está vendo? Você já está se despertando aí. E deixar que Deus possa realizar isso na sua vida, meu irmão, minha irmã. Até o fim você vai ser disputado, mas se eu dou a vitória a Deus, a Jesus, você vai sair daqui um novo homem, uma nova mulher. Passa depois na loja ali da Canção Nova, compra esse livro, Combatentes na Provação. É um livro pequenininho, mas que grande riqueza ele nos traz, abre a nossa mente, é do cotidiano na nossa vida. E por fim, meus irmãos, a quem você quer servir? Quem você deixou ou deixará entrar na sua vida? O pecado ou a graça de Deus? E aí, meus irmãos, a palavra provado aqui é muito importante. Todos nós passamos pela provação. É o teste que eu e você precisamos passar. Porque a palavra de Deus lá em Santiago está dizendo, não é?
Deus, Ele prova aqueles que Ele ama. E você é um amado de Deus. Você é um escolhido de Deus. Você está passando pela prova porque você precisa ser testado. Também os anjos passaram pela prova. Uma multidão de anjos venceu, foram vitoriosos porque obedeceram. E aqui eu quero terminar a pregação. Sabe como que você vai vencer a tentação? Quando você obedecer à voz de Deus. Eu preciso ter têmpera, eu preciso ter parresia, eu preciso ter ali a graça de não ceder à tentação. Mas se eu obedecer, como muitos anjos, eles venceram e tiveram a vitória, mas uma multidão de anjos também, que não passaram na prova, foram infelizmente derrotados, porque desobedeceram, se rebelaram contra Deus. Não se rebele contra Deus, não desobedeça. Se você obedecer a Deus, você vai ser um homem e uma mulher vitorioso, vitoriosa nas suas tentações. Você crê nisso, sim ou não? Está fraco. Você crê sim ou não? Um pouquinho mais forte. Você crê sim ou não? Sim. Então fique de pé agora. Vamos um momento pedindo o batismo no Espírito Santo. Pedir para Rogerinha, o Renildo agora nos conduzir a este momento de batismo no Espírito Santo. Em tudo aquilo que o Padre Jonas nos ensinou através deste livro. Você agora, meu irmão, pode ter esta força, esta coragem. Deixamos agora o Senhor falar ao nosso coração por meio deste canto e deste momento de oração. Vamos pedir parresia. Fraquinhos nós somos, né? Quem é fraquinho aqui? Levanta a mão. Eu levanto as duas. A gente precisa da força do alto para a gente resistir aos dias maus, às tentações, os momentos em que nós deixamos de confiar em Deus. Diga ao Senhor: vem Espírito Santo de Deus, me sustenta, me dá graça, Espírito Santo, para caminhar com fidelidade. Vem Espírito Santo de Deus sobre mim, repousa sobre nós. Eu quero pedir ao Espírito Santo nessa manhã, eu senti isso no coração, a gente pedir o dom que mais a gente precisa no dia de hoje. Sabedoria. Quem precisa de sabedoria? Eu, muito. Você precisa também da graça da inteligência de Deus, o dom do entendimento também, para entender algumas coisas que eu não estou entendendo. Ciência de Deus, para olhar e ver além dos fatos e acontecimentos. Temor de Deus, para a gente respeitar a Deus e não pecar. Nós precisamos de todos os dons. Qual é o dom que você mais precisa hoje? Vá pedindo ao Espírito Santo. É a coragem, é a fortaleza, é a parresia, porque a parresia é uma coragem dobrada. Peça: vem Espírito Santo de Deus. Trago o desejo de ser teu, viver em ti, como tu queres. Anela, busca, anela o coração pelo Senhor. Faça-se em mim, obra renova, obra renova. Levanta seu braço. Vinde Espírito de Deus, inflamai o